Muito bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Opina Brandão. E hoje o tema abordado será Furacão Milton. Fique comigo até o final desse vídeo, que vocês irão aprender algumas curiosidades sobre os furacões. A primeira curiosidade é como os nomes são dados aos furacões. Podem ser nome masculino, que é no caso desse furacão Milton, mas como pode ser nome feminino, que foi no caso daquele furacão muito famoso chamado Katrina. Vocês também irão aprender sobre as suas categorias, a velocidade dos seus ventos, como os furacões são formados. E esse furacão Milton especial, ele está acontecendo na Flórida, que é uma localidade nos Estados Unidos que possui muitos brasileiros. Então a gente tem que ficar atento. A primeira notícia que eu vou compartilhar com vocês aqui é a notícia do SBT News, que traz justamente essa informação sobre os brasileiros que se encontram na Flórida. Olha só as imagens que a gente separou, imagens recentes, inclusive. A tempestade chegou ao país durante a última noite, o fenômeno perdeu um pouco da força, mas segue com um potencial catastrófico. Neste momento, ele é classificado com a categoria 2, numa escala que a gente vem informando para vocês aqui, que vai até 5. O que ainda Esse furacão Milton está sendo categorizado como uma categoria 2, que vai até uma categoria 5. considerado extremamente perigoso. Os ventos estão aí na casa dos 160 km por hora. Ventos na casa dos 160 km por hora. Olha só o potencial de destruição que esse furacão tem. Com forte presença da comunidade brasileira, estão na rota desse furacão. O dia, inclusive, foi bastante tenso para quem precisou achar formas de se proteger antes da chegada desse fenômeno. Vamos acompanhar o relato de uma brasileira chamada Rebeca, que se encontra lá na Flórida. Rebeca começou o dia preparando o apartamento onde mora com o marido em Orlando para a chegada do furacão Milton. Compramos a água com bastante antecedência, enchemos os tanques de gasolina, compramos comida. Claro que a gente está com medo, eu moro aqui há 6 anos já e eu nunca vi um furacão desse tamanho, né? Quem mora em casa teve um cuidado a mais. Alguns colocaram madeiras nas janelas com o objetivo de impedir que árvores e outros objetos atravessem. Viram só? Eles estão colocando madeiras nas janelas, nas portas, para evitar, impedir que caso algum galho de árvore, algum objeto venha entrar na sua casa, e causar algum ferimento aos moradores. Durante a tempestade, sacos de areia também foram usados para conter as enchentes provocadas pelo alto volume de chuva. Escolas suspenderam as aulas e algumas se organizaram para funcionar como abrigos. Todos que não se sentem seguros onde vivem ou receberam ordem de evacuação são bem-vindos. Em plena quarta-feira, o trânsito de veículos numa das principais avenidas de Orlando lembrava de uma pacata cidade do interior. Parques temáticos fechados. Olha só, pessoal, a gente está falando de Orlando, uma cidade turística que milhares de pessoas passam ali por dia e a cidade praticamente vazia, parecendo a cena de Faroeste. Esse casal veio realizar o sonho de visitar um deles e acabou se deparando. Olha as prateleiras dos supermercados, praticamente vazias. Todo mundo foi para o supermercado, fez a sua compra e se abrigou dentro da sua casa para poder não precisar sair, viu que estava faltando água, faltando gasolina. Então, um cenário realmente muito preocupante. Com uma realidade bem diferente, a de buscar suprimento em meio às prateleiras vazias dos supermercados. A gente recebeu um alerta, no celular falando do furacão. Aí, imediatamente, a gente já começou a pensar o que a gente vai fazer e tudo. Uma dificuldade é água. A água, assim, tá escasso mesmo. Então, a gente tá com dificuldade de achar água. Viu ali? Dificuldade de achar água. Água, pessoal. A situação aqui em Orlando é bastante preocupante. A cidade está na rota do furacão Milton e, por isso, desde segunda-feira, o prefeito Bud Dyer declarou o estado de emergência. Neste momento, são 2h30 da tarde. A rua, como vocês podem ver, está começando a ficar cada vez mais vazia. Eu também estou voltando para casa agora, porque a orientação das autoridades é que por volta das 3 da tarde as pessoas comecem a ficar nas suas casas, evitem sair por segurança, porque a chuva e o vento estão bem fortes. A partir das 8 da noite, 9 pelo horário de Brasília, começa o toque de recolher. Quem estiver na rua pode, inclusive, ser... Toque de recolher, quem estiver na rua pode, inclusive, ser preso. Tudo isso para preservar a integridade física da população.
preso. Mas nada se compara à região de Tampa, que deve ser a mais atingida. Por lá, a quarta-feira já foi de muita chuva. Também houve alerta para tornados e alguns deles já atingiram várias regiões da Flórida. Segundo as autoridades americanas, as próximas horas devem ser de estradas destruídas e enchentes mortais. Estradas destruídas e enchentes mortais. Que situação, né? Mais um furacão nos Estados Unidos, agora na Flórida. Os Estados Unidos já está acostumado, né, com esse tipo de furacão. Mas esse Milton, realmente, ele está muito preocupante. Olha esse vídeo aqui retirado do canal Ei Nerd, que tem uma explicação muito boa sobre como são formados os furacões. Antes da gente continuar falando sobre o furacão Milton, sobre a reportagem do canal Ei Nerd, eu queria pedir para vocês uma ajuda. Postem nos comentários alguma dica para que eu possa melhorar. Hoje é meu primeiro vídeo e eu tenho muito a melhorar ainda, tá bom? Joga uma dica aí para mim, por favor. Vamos lá. Olha, vamos agora escutar a reportagem do canal Ei Nerd. Bom, o Milton não veio para brincadeira, mas antes de imaginar como é que um super furacão, para primeiro entender o básico. Os furacões são sistemas de tempestades gigantescos. E essas tempestades violentíssimas, casca-grossas, né, se formam nos oceanos tropicais. Isso quando a água quente do mar aquece o ar em cima dele. Isso gera correntes de ar que vão subindo e elas começam a girar por causa da rotação da Terra. O nome disso é efeito. Vocês viram ali? Os ventos dos furacões, eles começam a girar por causa da rotação da Terra. E o nome que é dado é efeito Coriolis. Dessa explicação para você, né? Mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui no lugar dele. A água quente do oceano acaba aquecendo o ar em cima dele. Daí esse ar quente começa a subir. Mas esse ar não sobe reto. Esse ar quente vai subir girando, porque a Terra está girando. Então a rotação da Terra altera a trajetória do ar. E ele vai começar a ir para cima num movimento curvo. Bom, agora que a gente sabe de onde nascem os furacões, agora vamos ver aquela escala de números. Um furacão, então, é basicamente uma tempestade muito forte, com ventos com alta velocidade que se movimentam por causa desse efeito giratório, mas nem todo furacão é igual. Os furacões são classificados por uma escala chamada Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5 de acordo com a velocidade dos ventos. Por exemplo, um furacão de categoria 1, ele vai ter ventos de 119. Então, como foi informado no vídeo, a classificação dos furacões vai de 1 a 5. Dependendo da sua classificação, a velocidade do vento aumenta. 9 a 153 km por hora. Isso já é o suficiente para derrubar galhos de árvores, né, fios de postes, por exemplo. Você até pode ter passado numa ventania braba aí dessa da sua cidade durante uma tempestade. A diferença é que no furacão essa ventania vem girando. Na categoria 2, os ventos são mais fortes ainda. Eles vão de 154 a 177 km por hora. Bom, nessa situação já dá até para danificar telhados e estruturas de casas e prédios. E danificar também a rede elétrica por vários dias, né, derrubando postes e tal. As categorias 1 e 2 já dão problemas pra caramba, né? Mas é só a partir da categoria 3 que são considerados os grandes furacões. Esses aí têm um potencial de destruição muito mais sério. Geralmente a partir desses que tem catástrofes com mortes. Daí na categoria 3, os ventos podem ir de 178 a 210 km por hora. E além dos ventos muito mais sinistros, geralmente esses furacões de nível 3 também causam inundações nas áreas costeiras, né? Quer dizer, perto do mar. Furacão de categoria 3, velocidade de ventos até 210 km por hora. When I opened the door, more water rushed in, and all of my stuff flew out, and like it just kept coming in. All I could grab was my wallet. Olha o relato, olha que situação desesperadora. And my phone. A categoria 4 tem ventos de 211 a 249 km por hora. E aqui começa o perigo da catástrofe. Geralmente, galera, quando a previsão do furacão é de categoria 4, as pessoas têm que se retirar a pelo menos 10 km da costa do mar. Porque pode sair carro voando, telhados inteiros. Tem que se retirar pelo menos 10 km da costa do mar, porque pode ter carros inteiros voando. Olha só, também nós estamos falando de um vento de até 250 km por hora, né? Tem enchente. E a categoria 5 é a pior de todas. Aqui são ventos acima de 250 km por hora. E aí que as coisas ficam
bizarras. Esse nível pode devastar cidades inteiras, destruindo casas, comprometendo estruturas de prédios, arrancar árvores inteiras do chão, fazer a maré subir de um jeito absurdo. Geralmente um furacão 5 traz uma destruição massiva das construções, interrompe comunicações e deixa milhões de pessoas ilhadas, né, e sem eletricidade. Aqui é para virar cidade fantasma por semanas. Mas o Milton foi previsto para ser categoria 6. E ela existe, Peter? Pois é, até o Milton, não. A previsão é do Milton atingir a Flórida com ventos acima de 320 km por hora. Só de pensar dá medo. Por isso que o furacão Milton está sendo considerado um super furacão. Como a gente viu, a categoria 6 é um nível que não existe oficialmente na escala Saffir-Simpson. E essa ideia de categoria 6 acabou surgindo nas discussões entre os cientistas e meteorologistas. Eles acreditam que com o aquecimento global, o Milton pode ser categoria 6. Olha só o potencial que tem o furacão. Né, e o aumento da temperatura dos oceanos, furacões mais poderosos como esse podem acontecer mais vezes daqui para frente. De acordo com os cientistas, o Milton se formou por causa do recorde de calor nas águas do Golfo do México. This is like no storm in the record books. Oh my God! Então o furacão Milton tem tudo para ser um fenômeno extraordinário, com ventos brutais, marés de tempestades devastadoras e um poder de destruição bem acima do que qualquer furacão registrado até hoje. Isso porque nunca houve um furacão oficialmente classificado como categoria 6. Pra você ter ideia, galera, o furacão Patrícia de 2015 foi considerado um furacão de categoria 5. Ele teve ventos que chegavam a 325 km por hora. Até agora ele era o furacão mais forte já registrado no Ocidente. Isso é muito além dos critérios da categoria 5, né, que começa lá em 250 km por hora. E desde aí começaram as discussões entre os cientistas para criar a categoria. Como vocês podem ver, né, infelizmente os Estados Unidos ele enfrenta essa situação de furacão já é comum. Teve o furacão Patrícia, furacão Katrina e sempre vem acontecendo esses fenômenos naturais lá. Para finalizar, o Ei Nerd explica como são dados os nomes dos furacões. Uma coisa, você sabe por que o furacão se chama Milton? Os nomes dos furacões são escolhidos por organizações meteorológicas, né? Como a OMM, a Organização Meteorológica Mundial. Eles têm organizado lá uma lista de nomes de gente mesmo. E esses nomes são usados para facilitar a comunicação entre os meteorologistas e a população. E esses nomes são escolhidos com base nas línguas mais faladas nas regiões onde os furacões acontecem com mais frequência. E essa prática, né, de nomear furacões começou a vera mesmo na década de 1950. E a OMM tem hoje uma lista pré-determinada com 126 nomes disponíveis para nomear os furacões. Aliás, eles têm nomes dos próximos furacões até 2029. Os nomes dos... Já tem nome catalogado para os próximos furacões de até 2029. Furacões alternam entre masculino e femininos e são escolhidos em ordem alfabética. Por exemplo, depois de um furacão com nome começando com L, por exemplo, o próximo vai ter um nome começando com M, né? E assim por diante. Então Milton é simplesmente um dos nomes que estava na lista dos nomes da OMM, seguindo essa lógica. Ah, e tem mais um detalhe. Se um furacão causar danos extremos, aí esse nome é aposentado da lista e nunca mais vai ser usado de novo, como aconteceu com Katrina, por exemplo. Então nunca mais vai ter outro Katrina. Então vamos lá. A gente já viu como surge um furacão. Provavelmente nunca mais terá outro Milton por causa do potencial de devastação que esse furacão tem. Finalizo por aqui o vídeo e muito obrigado a todos e o próximo será melhor.